Ele nunca olhava para trás. Nunca. Eduardo Montenegro era um milionário, dono de empresas, prédios comerciais, investimentos milionários, contas recheadas de dinheiro e uma reputação de homem frio, extremamente rico, respeitado e temido. Mas naquela noite, pela primeira vez em anos, ele parou o carro. Chovia forte. A rua estava praticamente vazia. E ali, debaixo de uma marquise velha, estava ela. Roupa simples, sapatos gastos, segurando uma sacola plástica com mantimentos baratos. Ele quase seguiu em frente, mas algo naquele olhar não era de alguém derrotado. Era firme, orgulhoso e, ao mesmo tempo, profundamente machucado. Eduardo estava acostumado a ver interesse quando uma mulher o olhava. Interesse pelo dinheiro, pela vida de luxo, pelo status de rico. Mas ela não o olhou assim. Ela o ignorou. E isso o desarmou completamente. Ele desceu do carro. "Você vai ficar aí na chuva?" Ela respondeu sem baixar os olhos. "Eu sempre fico." Não havia vitimismo. Não havia pedido. Não havia empréstimo. Não havia pedido de Pix. Não havia interesse. Aquilo foi o primeiro golpe no ego do homem que nunca havia sido ignorado. Naquela noite, o milionário foi embora com uma sensação estranha no peito. Não era desejo, não era pena, era curiosidade. E curiosidade, quando nasce no coração de um homem acostumado a controlar tudo, vira obsessão. Ele não sabia, mas estava prestes a viver a maior humilhação da sua vida. Se você já sentiu que alguém te subestimou, que te julgou pelo que você aparenta, já deixa o joinha agora para não esquecer, porque essa história vai te surpreender até o último segundo. Eduardo não conseguia tirar aquela imagem da cabeça. Ele já tinha visto milhares de rostos, mulheres sofisticadas, influenciadoras, herdeiras, modelos, empresárias, todas encantadas pelo seu sobrenome, pelo seu dinheiro, pela promessa de viagens internacionais e cartões sem limite. Mas aquela mulher simples, ela não perguntou quem ele era, não tentou puxar assunto, não sorriu forçado. Ela simplesmente existia, com dignidade. No dia seguinte, o milionário fez algo que não fazia há anos. Mandou investigar alguém. "Descubra quem ela é", ordenou ao seu segurança. Horas depois, o relatório chegou. Nome: Clara Souza. Profissão: atendente em uma pequena loja de materiais de construção. Salário: pouco mais que um mínimo, sem antecedentes, sem dívidas registradas, sem histórico de pedidos de empréstimo, sem movimentações suspeitas de Pix vultosos, vida comum. Simples demais. Isso o intrigava ainda mais. Naquela mesma semana, ele apareceu, por acaso, na loja onde ela trabalhava. Clara estava organizando prateleiras quando ele entrou. Alguns funcionários quase tremeram ao reconhecer o homem extremamente rico que dominava metade dos prédios comerciais da cidade. Mas ela apenas perguntou: "Vai levar algo ou só observar?" Aquilo soou quase como provocação. Ninguém falava assim com Eduardo Montenegro. Ninguém. Ele estava acostumado a ser tratado como intocável, como superior. Mas Clara não parecia impressionada com seu relógio caro, com o carro importado estacionado na frente, nem com o ar de poder que o acompanhava. E aquilo, em vez de afastá-lo, o puxava para mais perto. Ele começou a frequentar a loja. Sempre comprava algo inútil. Sempre arrumava uma desculpa. Até que um dia ele perguntou: "Você nunca pesquisou meu nome?" Ela respondeu com naturalidade: "Eu não tenho tempo para pesquisar homens ricos na internet." Não havia ironia, havia verdade. E aquilo o desafiava. Mas o que Eduardo não sabia era que Clara sabia exatamente quem ele era e que por trás daquele olhar sereno existia um segredo capaz de destruir tudo. Eduardo começou a aparecer na loja quase todos os dias. Parafusos, tintas, ferramentas que ele nunca usaria. Os funcionários cochichavam: "Ele está interessado nela. Clara vai ficar rica. É questão de tempo." Mas Clara parecia imune. Ela não aceitava caronas, não aceitava presentes, não aceitava favores.
Um dia, ele tentou ser direto. Posso te levar para jantar? Ela continuou organizando as prateleiras. Eu não saio com homens que usam o dinheiro como currículo. Aquilo foi como um tapa. Eduardo, o grande milionário, acostumado a ouvir sim antes mesmo de terminar uma frase, estava sendo colocado no seu lugar. Ele insistiu. Eu não sou só dinheiro. Ela olhou firme. Então prove. Essa frase ficou ecoando na mente dele. Prove. Pela primeira vez, alguém não queria seu dinheiro. Não queria um Pix Salvador. Não queria um empréstimo. Não queria o status de ser vista ao lado de um homem rico. Queria caráter. E aquilo o desafiava mais do que qualquer negociação milionária. Mas naquela mesma noite, sozinho em sua cobertura, Eduardo recebeu uma ligação. Senhor, a senhorita Clara Souza tem ligação com um processo antigo. Ele franziu a testa. Que processo? Um caso envolvendo a antiga construtora Montenegro. O ar saiu dos pulmões dele. A construtora que ele herdou do pai. A empresa que, anos atrás, foi acusada de derrubar casas populares para construir um condomínio de luxo. O processo havia sido abafado, arquivado, esquecido. Ou pelo menos era o que ele acreditava. O segurança continuou. A família dela perdeu tudo naquela época. Silêncio. Eduardo sentiu algo que não sentia há anos. Desconforto, culpa, medo. Ele não lembrava dos detalhes. Era jovem na época. O pai comandava tudo, mas se aquilo fosse verdade, será que Clara sabia? Ou será que o destino estava preparando algo muito maior? Ele estava se apaixonando pela mulher que talvez tivesse todos os motivos do mundo para odiá-lo. No dia seguinte, Eduardo apareceu na loja diferente, menos arrogante, menos confiante. Ele precisava saber. Clara, sua família já morou no bairro Jardim Aurora? Ela congelou por um segundo quase imperceptível. Mas ele percebeu. Já, respondeu seca. O que aconteceu lá? Ela fechou o caixa devagar. Os funcionários começaram a prestar atenção. O que sempre acontece quando um homem muito rico decide que precisa de mais espaço para construir prédios de luxo. A frase caiu como uma bomba. Alguns clientes começaram a cochichar. Eduardo sentiu o olhar de todos sobre ele. Eu não sabia, ela interrompeu. Claro que não sabia. Quem tem dinheiro suficiente nunca precisa saber de nada. Só assina. O tom dela não era histérico. Era firme. Era dolorido. Minha mãe pediu prazo. Pediu um empréstimo. Tentou negociar. Foi ignorada. Recebeu uma ordem de despejo. O silêncio tomou conta da loja. Ela morreu 2 meses depois. Infarto. O coração de Eduardo começou a bater mais forte. Eu sinto muito. Clara riu, mas era uma risada amarga. Sentir não devolve casa, não devolve dignidade, não apaga a humilhação. As pessoas começaram a gravar com o celular. O grande milionário, dono da cidade, estava sendo confrontado publicamente. Você sabia que meu pai implorou por um acordo? Que ofereceu pagar em parcelas? Que pediu um simples Pix para ganhar prazo? Ele não respondeu, porque ele não sabia, ou talvez nunca quis saber. E ali, no meio da loja simples, diante de trabalhadores comuns, Eduardo Montenegro foi oficialmente humilhado, não por gritos, mas por verdades. Ele saiu sob olhares pesados. Pela primeira vez na vida, ele sentiu vergonha de ser chamado de rico, mas o que ele ainda não sabia era que Clara não tinha contado tudo, e o segredo dela não envolvia apenas vingança, envolvia algo muito maior. Eduardo não dormiu naquela noite. As palavras de Clara ecoavam na cabeça dele. Não apaga a humilhação. Ele revisitou documentos antigos, contratos da construtora, autorizações assinadas pelo pai, ordens frias, carimbadas, legais, mas cruéis. Ali estava o nome do bairro, Jardim Aurora, e ali estava a assinatura dele também. Jovem, inexperiente, confiante demais no pai. Ele havia autorizado, sem ler, sem questionar, sem imaginar que para cada prédio de luxo construído,
Existia uma família sendo humilhada. O grande milionário, dono de milhões em dinheiro, percebeu que nunca tinha sido confrontado por quem estava do outro lado das suas decisões. E agora, ele estava apaixonado exatamente por uma dessas pessoas. No dia seguinte, ele voltou à loja. Não de terno, não de carro importado. Foi a pé. Clara percebeu imediatamente. Veio comprar mais parafusos? Não, vim pedir desculpas. Ela o encarou. Desculpa não paga contas. Eu sei. Ele respirou fundo. Quero reparar o que foi feito. Quero devolver o que sua família perdeu. Ela cruzou os braços. Vai fazer um pix milionário e achar que resolveu? Ele ficou em silêncio. Não quero seu dinheiro, Eduardo. Foi a primeira vez que ela o chamou pelo nome. E aquilo mexeu com ele mais do que qualquer declaração. Então, o que você quer? Ela demorou para responder. Quero que você entenda o que é ser pequeno. Quero que você sinta o que é depender de um empréstimo que nunca vem. Quero que saiba o que é ser tratado como descartável por um homem rico. Ele engoliu seco. E se eu disser que eu já estou sentindo? Os olhos dela tremeram. Por um segundo. Só um segundo. Mas havia algo ali além do ódio, conflito, dúvida. Porque, apesar de tudo, ela também estava se apaixonando, e isso era o mais perigoso de tudo. Mas naquela mesma tarde, algo inesperado aconteceu. Um carro preto parou em frente à loja. 2 homens desceram. Terno, pasta, expressão séria. E perguntaram por Clara. Ela ficou pálida. Eduardo percebeu. O que está acontecendo? Um dos homens respondeu. Senhorita Clara Souza, viemos falar sobre o processo que a senhora reabriu contra a construtora Montenegro. Eduardo sentiu o chão sumir. Reabriu? Então não era só sobre passado. Era guerra. Mas o que ele ainda não sabia era que Clara estava escondendo um segredo muito maior do que um simples processo. O silêncio dentro da loja ficou pesado. Todos os funcionários pararam para assistir. Os 2 homens abriram a pasta e falaram com frieza. Senhorita Clara Souza, o processo movido contra a construtora Montenegro pode resultar em bloqueio de bens e investigação de fraude contratual. Eduardo sentiu um golpe no estômago. Bloqueio de bens, investigação. Aquilo poderia atingir suas empresas, seus investimentos, seu nome. Que processo é esse? Ele perguntou, tentando manter o controle. Clara respirou fundo. O processo que deveria ter sido feito há 10 anos. Ele a encarou. Você fez isso? Eu fiz justiça. As pessoas começaram a murmurar. O grande milionário, acostumado a vencer disputas com dinheiro, estava sendo confrontado por uma mulher simples que ganhava um salário mínimo. Um dos homens explicou. Há indícios de que moradores foram coagidos a assinar termos sem assistência jurídica adequada. Inclusive, há registros de pedidos de empréstimo negados que poderiam ter evitado despejos imediatos. Eduardo ficou imóvel. Ele nunca soube desses detalhes, nunca quis saber. Para ele, eram apenas números, terrenos, lucro. Agora tinham rosto, tinham nome, tinham dor. Clara olhou diretamente para ele. Você achou que era coincidência eu estar naquela rua naquela noite? O coração dele disparou. Não foi? Ela não respondeu imediatamente. Eu sabia quem você era desde o primeiro dia. A revelação caiu como um trovão. Você se aproximou de mim por causa disso? Eu queria ver de perto o homem que destruiu minha família. Aquilo doeu, muito mais do que qualquer ameaça de bloqueio de dinheiro. Ele tinha sido manipulado? Ou ela também estava confusa? Então tudo foi vingança? Ela hesitou. E essa hesitação dizia tudo, porque se fosse apenas vingança, ela não estaria tremendo. Eu queria te ver sentir o que é ser humilhado. As pessoas ao redor começaram a filmar mais intensamente. A reputação do grande homem rico estava sendo exposta ali mesmo. Mas Eduardo fez algo inesperado. Ele não gritou, não ameaçou, não ofereceu um pix milionário para encerrar o caso. Ele apenas disse: se eu merecer pagar, eu pago. Clara piscou surpresa. Ele continuou. Mas me responde uma coisa. Isso tudo apaga o que você começou a sentir. Silêncio.
O maior perigo não era o processo, era o sentimento. Mas o segredo de Clara ainda não tinha sido totalmente revelado, e ele não tinha ideia do que estava prestes a descobrir. Clara ficou em silêncio por longos segundos. A loja já estava praticamente vazia. Os curiosos tinham ido embora, mas a tensão permanecia no ar. Eduardo se aproximou um pouco mais. Você não respondeu. Ela desviou o olhar. Eu não planejei sentir nada. A voz dela falhou pela primeira vez. E ali, naquele pequeno tremor, ele percebeu que aquilo já não era apenas sobre dinheiro, processo ou vingança. Era sobre algo muito mais perigoso. Então, por que reabrir o processo agora? Ele insistiu. Clara respirou fundo. Porque eu não sou só a filha da mulher que foi despejada. Ele franziu a testa. O que quer dizer com isso? Ela olhou diretamente nos olhos dele. Eu sou advogada. O mundo pareceu desacelerar. O quê? Me formei com bolsa. Trabalhei em 2 empregos. Passei anos estudando o caso da construtora Montenegro. Eu sabia cada cláusula, cada assinatura, inclusive a sua. O coração de Eduardo disparou. Ela não era apenas uma mulher simples. Ela era estrategista. Ela tinha planejado cada passo. Você fingiu ser apenas uma atendente? Eu trabalho aqui porque o dono é meu tio. E porque eu nunca quis que ninguém soubesse quem eu realmente era. Aquilo era maior do que ele imaginava. Muito maior. Ela continuou. Você sempre foi o homem rico inalcançável. O milionário intocável. Mas eu queria que você sentisse o que é estar do outro lado. O lado de quem pede um empréstimo e recebe silêncio. O lado de quem implora por um simples prazo, por um Pix que nunca vem. Ele sentiu o peso daquelas palavras, mas havia algo estranho. Se você é advogada, por que continuar trabalhando aqui? Ela hesitou, e então veio a revelação que mudou tudo. Porque eu precisava de provas que ninguém tinha coragem de buscar. Que provas? De que a ordem de despejo não foi apenas decisão empresarial, foi manipulação interna. Seu pai falsificou avaliações de risco. A construtora sabia que as famílias poderiam pagar se recebessem prazo. Eduardo sentiu o chão desaparecer. Isso não é possível. Eu tenho documentos. Silêncio. Se aquilo fosse verdade, o nome Montenegro não estava apenas envolvido em injustiça. Estava envolvido em fraude. E se a investigação avançasse, o grande milionário poderia perder não apenas dinheiro, mas liberdade. Mas Clara ainda não tinha contado tudo, porque havia uma razão muito mais pessoal para ela estar ali. Uma razão que envolvia algo que ele jamais esperaria. Eduardo ficou imóvel. O nome do pai ecoava na mente dele como um martelo. Fraude, manipulação, despejo forçado. Ele sempre acreditou que herdou uma empresa sólida, construída com visão estratégica. Nunca imaginou que poderia ter sido erguida sobre humilhação. Por que está me contando isso? Ele perguntou, a voz mais baixa do que nunca. Clara respirou fundo. Porque você não é seu pai. Aquilo o pegou de surpresa. Eu estudei você também, Eduardo. Seus investimentos sociais, os projetos que financiou, os funcionários que ajudou discretamente com um empréstimo pessoal sem juros. Eu vi transferências suas ajudando gente via Pix anônimo. Ele piscou surpreso. Ele fazia aquilo escondido. Então, por que me atacar publicamente? Ela respondeu com firmeza. Porque você precisava sentir o peso, sentir a exposição, sentir o que é ser humilhado na frente de todos. Eu precisava saber se você reagiria como um homem rico arrogante, ou como alguém capaz de assumir responsabilidade. O silêncio entre eles ficou diferente. Menos guerra, mais verdade. Mas então, ela disse algo que mudou tudo. Tem mais uma coisa que você precisa saber. O coração dele acelerou. O quê? Ela hesitou, mas decidiu ir até o fim. Meu pai não morreu de tristeza apenas. Ele franziu o senho. Como assim? Ele se encontrou com seu pai uma semana antes do despejo. Pediu prazo, pediu negociação. Seu pai prometeu analisar. Ela respirou fundo. 2 dias depois, ele recebeu uma notificação acelerando o processo.
sem prazo, sem revisão, sem acordo. Eduardo sentiu o sangue gelar. Está dizendo que meu pai mentiu? Estou dizendo que alguém dentro da empresa pressionou para acelerar a remoção das famílias. E eu tenho indícios de que não foi apenas decisão empresarial. Foi interesse pessoal. Interesse pessoal. Que interesse? Clara segurou as lágrimas. O terreno onde ficava minha casa era estratégico, muito estratégico. Eduardo começou a ligar os pontos. O condomínio de luxo, o investidor estrangeiro, a valorização absurda. Então a pergunta que ele temia fazer: você acha que meu pai destruiu sua família de propósito? Ela respondeu com dor controlada: eu não acho, eu sei. O mundo de Eduardo desmoronou. O grande milionário, que sempre acreditou que o dinheiro era fruto apenas de estratégia e trabalho, estava começando a perceber que talvez estivesse manchado por algo muito mais sujo. Mas ainda havia algo que Clara não tinha revelado, algo que tornava tudo ainda mais pessoal. E quando ele descobrisse, nada mais seria igual. Eduardo sentou na cadeira mais próxima. O ar parecia pesado demais. O que mais você está escondendo de mim, Clara? Ela fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, já não havia apenas raiva. Havia algo mais profundo. Eu não me aproximei de você só por causa do processo. Ele sentiu o coração bater mais forte. Então por quê? Ela respirou fundo. Porque você foi a última pessoa que viu meu pai vivo fora de casa. O silêncio foi brutal. E o quê? Meu pai saiu dizendo que tinha esperança, que tinha falado com alguém da empresa que parecia diferente do resto, que talvez houvesse uma chance. Eduardo ficou pálido. Ele começou a lembrar. Uma reunião rápida. Um homem simples, nervoso, suando, pedindo prazo. Ele lembrava vagamente. Eu disse que analisaria... Sim, ela interrompeu. Você disse que olharia pessoalmente, que não deixaria ninguém ser tratado com injustiça. O peito dele apertou. Eu era jovem. Eu não tinha poder real ainda, mas ele acreditou em você. A frase foi como uma lâmina. Ele voltou para casa dizendo que finalmente tinha encontrado alguém que não via só dinheiro. Eduardo sentiu a culpa esmagar. 2 dias depois, veio a ordem final de despejo. Clara segurou o choro. Ele foi humilhado na frente dos vizinhos. Foi chamado de inadimplente, irresponsável. Como se estivesse pedindo esmola, quando só queria um acordo, um simples empréstimo estruturado, um prazo, qualquer coisa. Eduardo passou a mão no rosto. Eu não sabia que tinham acelerado o processo, mas você assinou a autorização final. O silêncio foi devastador. Ele lembrou. Assinaturas em lote, papéis enviados pelo pai, confiança cega. Eu confiei nele, e meu pai confiou em você. As 2 frases colidiram no ar. E pela primeira vez, o milionário, o homem rico que nunca tinha sido derrotado em negociações, percebeu que o maior prejuízo não era o possível bloqueio de dinheiro, era a consciência. Mas então Clara disse algo que mudou completamente a dinâmica entre eles. Eu queria te odiar. Ele levantou os olhos. E por que não odeia? Ela demorou a responder. Porque você não fugiu. Ela se aproximou. Quando eu te confrontei, você podia ter me destruído. Podia ter usado seu poder, seu pix, seus advogados. Podia ter me feito parecer mentirosa. Ele ficou em silêncio. Mas você ficou. E naquele instante, o conflito deixou de ser apenas jurídico. Virou emocional. Virou perigoso. Mas a maior reviravolta ainda estava por vir. Porque alguém dentro da empresa Montenegro estava observando tudo isso. E não tinha intenção nenhuma de deixar a verdade vir à tona. Na manhã seguinte, Eduardo foi direto para a sede da construtora. O prédio espelhado refletia o sol como símbolo de poder. Ali dentro estava o império construído pelo pai. E talvez a mentira. Ele convocou uma reunião urgente com o diretor financeiro, Alberto Vasconcelos, homem de confiança da família há mais de 20 anos. Quero todos os documentos do projeto Jardim Aurora, disse Eduardo firme. Alberto manteve a postura fria. Esse assunto já foi encerrado há anos.
Reabra. O clima ficou pesado. Isso pode gerar problemas desnecessários. A empresa é sólida. O senhor é um milionário respeitado. Não vale a pena mexer em passado. Eduardo estreitou os olhos. Não é uma sugestão. Horas depois, os arquivos começaram a chegar. E foi ali que ele viu algo estranho. Avaliações de risco alteradas. Relatórios financeiros revisados em cima da hora. Pressa incomum na remoção das famílias. E uma assinatura que aparecia repetidamente nas autorizações internas. Alberto Vasconcelos. O sangue de Eduardo gelou. Ele chamou o diretor novamente. Por que aceleraram os despejos? Alberto manteve o olhar firme. Porque o investidor estrangeiro exigiu o terreno livre até determinada data. E as famílias? Negócios exigem decisões difíceis. A frieza daquela resposta fez algo mudar dentro de Eduardo. Meu pai sabia que os relatórios estavam alterados? Silêncio. O diretor desviou o olhar pela primeira vez. Seu pai confiava em mim. A verdade começou a se formar. Talvez o pai tivesse sido manipulado. Talvez não fosse o único responsável. Talvez alguém tivesse usado a pressa e o interesse financeiro para lucrar mais. Você inflou os valores do terreno, não foi? Eduardo pressionou. Cuidado com acusações. Você pressionou para negar pedidos de empréstimo às famílias porque precisava do terreno limpo rápido. O diretor respirou fundo. Eu fiz o que precisava ser feito para multiplicar o dinheiro da empresa. E funcionou. Olhe ao seu redor. Você é um homem extremamente rico por causa dessas decisões. A frase ecoou como veneno. Então, a humilhação daquelas famílias foi um efeito colateral. Foi estratégia. Eduardo sentiu algo quebrar dentro dele. Você manipulou meu pai. Alberto manteve a postura. Seu pai queria resultados. Eu entreguei resultados. E eu herdei as consequências. O diretor então disse algo que fez o ar ficar ainda mais pesado. Se esse processo continuar, você perde mais do que reputação. Pode perder grande parte do seu patrimônio. Pode deixar de ser o milionário que é hoje. Era uma ameaça velada. Uma guerra estava começando. Mas Eduardo já não estava mais lutando apenas por imagem. Estava lutando por verdade. E quando saiu da sala, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Mas essa decisão colocaria Clara em risco. Porque Alberto não era o tipo de homem que aceitava cair sozinho. Naquela mesma noite, Clara estava fechando a loja quando percebeu algo estranho. Um carro preto estacionado do outro lado da rua. Vidros escuros, motor ligado, ela ignorou. Mas quando começou a caminhar para casa, o carro se moveu lentamente. O coração acelerou. Ela apertou o passo. O carro acompanhou. Foi então que o celular dela vibrou. Mensagem desconhecida. Processos custam caro. Às vezes mais do que um simples Pix resolveria. Ela parou. O sangue gelou. Não era coincidência. Alguém estava tentando intimidá-la. Do outro lado da cidade, Eduardo recebia uma ligação urgente. Senhor, temos um problema. Informações sobre a reabertura do processo vazaram. E parece que o diretor Alberto já está movimentando contatos políticos. Eduardo fechou os punhos. Ele sabia exatamente o que aquilo significava. Pressão, ameaça, silenciamento. E, de repente, o que começou como uma busca por justiça poderia se transformar em algo muito mais perigoso. Enquanto isso, Clara continuava caminhando. O carro acelerou. Ela quase correu. Mas antes que qualquer coisa acontecesse, outro veículo surgiu e bloqueou o caminho. Era o segurança de Eduardo. Ele desceu rápido. O carro preto deu ré e foi embora. Clara ficou tremendo. O que está acontecendo? Ela perguntou. O segurança respondeu apenas. Ordens do senhor Eduardo. Ele pediu proteção discreta. Minutos depois, Eduardo chegou pessoalmente. Ele saiu do carro com o rosto tenso. Você está bem? Ela tentou manter a postura forte. Eu não preciso da sua proteção. Não é sobre precisar. É sobre alguém estar tentando te calar. Ela entendeu imediatamente. Alberto. Ele assentiu. Ele sabe que se a verdade vier à tona, o império pode ruir. E ele não vai cair sozinho. Clara respirou fundo.
Eu sabia que seria difícil, mas não sabia que seria assim. Eduardo se aproximou. Eu não vou deixar que você seja humilhada ou ameaçada por causa de algo que eu deveria ter resolvido anos atrás. Ela o encarou. Isso pode custar tudo para você. Seu dinheiro, seu status de milionário, sua posição de homem rico. Ele respondeu sem hesitar. Então que custe. O silêncio entre eles mudou de natureza. Não era mais confronto, era aliança. Mas naquele instante, Eduardo recebeu outra mensagem. Uma notificação bancária, transferências internas suspeitas, valores altíssimos sendo movimentados por Alberto para contas no exterior. Não era só manipulação moral, era corrupção ativa, e agora Eduardo tinha provas. Mas revelar aquilo significaria destruir o próprio sobrenome e talvez destruir a própria imagem para sempre. Ele respirou fundo. A decisão que tomasse nas próximas 24 horas definiria tudo. Eduardo passou a madrugada analisando extratos, transferências internacionais, empresas de fachada, pagamentos camuflados como consultorias estratégicas. Alberto não apenas acelerou despejos, ele lucrou pessoalmente com isso, desviou milhões que ajudaram a transformar Eduardo no milionário que ele era hoje. O problema, se aquilo viesse à tona, a imprensa não diferenciaria. Para o público seria simples. Construtora de homem rico envolvida em fraude. Empresário milionário construiu império sobre humilhação. O nome Montenegro iria para o chão. Investidores fugiriam. Ações despencariam. O dinheiro evaporaria. Ele poderia deixar de ser um dos homens mais influentes da cidade em questão de semanas. Mas havia algo mais pesado que reputação. Consciência. Pela manhã, ele chamou Clara para conversar em seu escritório. Ela entrou naquele prédio luxuoso pela primeira vez. Olhou para o chão de mármore, para os quadros caros, para o símbolo do poder que um dia esmagou sua família. Irônico, não é? Ela disse. Muito. Ele colocou os documentos sobre a mesa. Alberto manipulou relatórios. Desviou dinheiro, pressionou despejos para beneficiar investidores. Meu pai confiava nele. Ela analisou rapidamente. Os olhos dela brilharam. Isso é maior do que eu imaginava. E eu entregar isso ao Ministério Público, a empresa vai ser investigada inteira. Eu posso perder grande parte do meu patrimônio. Posso deixar de ser o homem rico que o mercado respeita. Ela ficou em silêncio. Você está disposto? Ele respirou fundo. Eu posso resolver isso silenciosamente. Posso fazer um acordo. Posso mandar um grande pix para as famílias afetadas, propor um fundo de reparação, pagar um empréstimo coletivo e encerrar o assunto discretamente. Ela levantou os olhos. E a verdade? Ele a encarou. A verdade destrói. Ela respondeu firme. A mentira também. O silêncio foi decisivo. Eu não quero só dinheiro, ela disse. Eu quero justiça. Eu quero que ninguém mais seja humilhado como minha família foi. Eduardo caminhou até a janela, olhando a cidade que ajudou a moldar. Ele pensou na imagem, no status, no poder, e então falou algo que marcou o ponto de não retorno. Eu vou expor tudo. Clara sentiu o coração acelerar. Isso pode acabar com você. Ele virou-se. Talvez seja exatamente isso que eu precise para começar de verdade. Mas eles não sabiam que Alberto já tinha dado o próximo passo, e esse passo envolvia a imprensa, e um escândalo que estava prestes a explodir. Era 7h32 da manhã, quando o primeiro portal publicou a manchete. Construtora de milionário é investigada por fraude e despejos irregulares. Em menos de uma hora, a notícia estava em todos os sites. Programas de rádio, telejornais, redes sociais. O nome Montenegro estava em todo lugar. Eduardo olhava para a tela do celular enquanto notificações explodiam. Investidores ligando, sócios entrando em pânico, mensagens dizendo: "Isso vai quebrar você. Melhor fazer acordo. Resolva com dinheiro antes que seja tarde."
A imprensa já falava em bloqueio de bens, em investigação de lavagem, em possível prisão preventiva. O homem extremamente rico, símbolo de poder na cidade, estava sendo publicamente questionado. Mas havia um detalhe que ninguém sabia. A denúncia partiu dele mesmo. Eduardo havia enviado os documentos durante a madrugada. Ele escolheu se expor antes que Alberto o manipulasse. Horas depois, convocou uma coletiva. A sala estava lotada. Câmeras, repórteres, flashes. Ele caminhou até o microfone. Não havia arrogância, não havia postura de superioridade. Durante anos, decisões foram tomadas dentro da construtora Montenegro que causaram dor e humilhação a muitas famílias. O silêncio foi absoluto. Eu herdei essa empresa. E ao herdei também responsabilidades que eu não compreendi totalmente na época. Repórteres se entreolharam. Aquilo não era defesa, era admissão. Estou entregando às autoridades todos os documentos que comprovam manipulação interna e desvio de recursos. O choque foi imediato. Se isso resultar em perda de patrimônio, que resulte. Se eu deixar de ser chamado de milionário, que assim seja. As redes sociais explodiram. Alguns chamaram de estratégia, outros de culpa tardia. Mas muitos começaram a enxergar algo raro, assumir erro. Eduardo continuou. Também estou criando um fundo imediato de reparação para as famílias afetadas, não como tentativa de silenciamento com Pix ou compra de imagem, mas como primeiro passo de reconstrução. Ele respirou fundo. Porque ser um homem rico não significa nada se você não é justo. Do outro lado da cidade, Clara assistia tudo pela televisão da loja. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Ele não tinha fugido, não tinha negociado escondido, não tinha usado o dinheiro para apagar o problema. Ele tinha escolhido a verdade. Mas a reação não foi só apoio. Minutos depois, as ações da empresa começaram a despencar. Contas foram temporariamente bloqueadas, investigações formais iniciadas. O império tremia e Alberto desapareceu. Mas antes de sumir, deixou um último golpe preparado, e esse golpe poderia atingir diretamente Clara. A coletiva terminou, mas o caos só estava começando. Em menos de 2 horas, uma nova manchete surgiu. A advogada por trás da denúncia teria relacionamento estratégico com o milionário investigado. Clara sentiu o chão desaparecer. Fotos dela entrando no prédio da construtora. Imagens dela conversando com Eduardo na rua. Narrativas insinuando manipulação emocional. Que ela teria armado tudo para se aproximar do homem rico e derrubar a empresa por interesse próprio. Ele vai dizer que você usou o relacionamento para obter documentos, disse o tio dela, preocupado. Era o último movimento de Alberto. Se não pudesse destruir o império sozinho, destruiria a credibilidade dela. Nas redes sociais começaram os ataques. Ela queria dinheiro, golpista. Mais uma querendo um Pix milionário. Foi humilhada e agora quer vingança. A ironia era cruel. A mulher que lutava contra a humilhação estava sendo publicamente humilhada. Eduardo viu a notícia minutos depois. Sem pensar 2 vezes, convocou outra coletiva. A imprensa voltou, curiosa. Ele subiu ao palco novamente. A doutora Clara Souza não obteve documentos de mim. Ela construiu o caso sozinha durante anos. Repórteres interromperam. O senhor mantém relacionamento com ela? Ele olhou direto para as câmeras, sem hesitar. Sim, o burburinho foi imediato. E se existe alguém que correu risco aqui, foi ela, não eu. Ele respirou fundo. Eu poderia ter resolvido isso com silêncio, acordos e muito dinheiro. Poderia ter enviado um grande Pix, feito um fundo fechado e mantido minha imagem de homem rico intacta. Ele fez uma pausa. Mas eu escolhi expor a verdade e escolhi ficar ao lado dela. O silêncio tomou conta do salão. Se alguém precisa ser investigado, sou eu. Se alguém precisa responder, sou eu. Não usem o nome dela para desviar o foco. Naquele momento, Eduardo deixou claro.
Ele não estava apenas defendendo uma causa, estava defendendo Clara. E foi ali que algo mudou na opinião pública. O homem que muitos esperavam ver fugir estava enfrentando tudo. Mas a maior reviravolta ainda estava para acontecer. Porque naquela mesma tarde, Alberto foi localizado tentando embarcar para fora do país. E as provas contra ele eram muito mais profundas do que imaginavam. Alberto foi preso no aeroporto. Tentava fugir com milhões desviados para contas no exterior. As investigações comprovaram. Ele manipulou relatórios, forjou projeções, pressionou despejos para lucrar pessoalmente, negou pedidos de empréstimo viáveis para acelerar remoções. O nome Montenegro foi manchete por semanas. A empresa sofreu. As ações caíram. Parte do patrimônio de Eduardo foi bloqueado temporariamente. Ele deixou de figurar nas listas de maiores milionários da região. Deixou de ser o homem mais rico da cidade. Mas ganhou algo que nunca teve antes: respeito verdadeiro. O fundo de reparação foi criado. Famílias receberam indenizações justas, não como um simples pix para calar vozes, mas como reconhecimento formal de erro. Novos projetos sociais nasceram. Transparência virou regra. Clara acompanhou cada etapa, não como inimiga, mas como aliada. Meses depois, a empresa foi reestruturada, mais enxuta, menos gananciosa, mais humana. Eduardo não recuperou todo o dinheiro perdido, mas também nunca mais foi chamado de homem frio. Em uma entrevista final, perguntaram: valeu a pena perder parte da sua fortuna? Ele respondeu: eu perdi dinheiro, mas deixei de carregar uma dívida moral. E essa era a única que realmente me deixava pobre. Clara segurava sua mão naquele dia. Ela olhou para ele e disse algo que fechou o ciclo. Você não foi definido pelo erro que herdou, mas pela decisão que tomou. A maior humilhação que ele sofreu foi também o que o transformou. Porque ser rico não é sobre quanto dinheiro você tem. É sobre o que você faz quando descobre que ele custou caro demais para alguém. E se essa história te mostrou que caráter vale mais do que milhões, se inscreve agora no canal para não perder nenhuma história como essa. Aqui, cada narrativa carrega uma lição que pode mudar a forma como você enxerga poder, dinheiro e justiça.